Olá a todos, novamente estou aqui para a gente conversar um pouco, continuar conversando, né, sobre o tema do mês, sobre o mês amarelo, que trata da questão do suicídio e a prevenção do suicídio, né? Como eu disse no outro vídeo, a questão do suicídio é uma questão bastante complexa, multifatorial, quer dizer, não dá para a gente pensar o suicídio a partir de uma linha de pensamento, são muitas linhas de pensamento, né? Ou seja, são muitas questões envolvidas para falar sobre um ato definitivo, né? Inclusive, tem uma frase que eu gostaria de dizer para vocês, né? Que eu acabei não dizendo no outro vídeo a respeito do suicídio, mas assim, quem comete um suicídio, né, está praticando um ato definitivo para um problema temporário, né? Muito provavelmente a pessoa que comete o suicídio, ela não queria morrer, ela não queria tirar a vida, ela queria fugir ou escapar, né, ou se não ter mais que se haver, né, com aquela dor que ela estava vivendo. Né? Então, eu acho que eu vou, antes de falar da próxima psicopatologia, né, como eu falei no outro vídeo sobre a depressão, e hoje vamos falar do transtorno bipolar, eu gostaria de dizer um pouco a respeito dessa questão do suicídio, né, que ainda é um tabu e que fica muito falado pelas pessoas, né, principalmente quando a gente vê na mídia, né, ou vive essa situação perto da gente, a gente quer dar conta de responder, né, a esta atitude de quem cometeu, né? A gente quer dizer assim, como que eu não vi que ela estava dizendo para mim que ia se matar, como é que eu não pude fazer nada por esta pessoa? Ou então, assim, pessoas que, primeira coisa, né, quando sabem de alguém que se matou, dizem assim, ela teve muita coragem, ela foi muito covarde, né? Então, quer dizer assim, a pessoa se matou por causa de tal coisa. Isso é muito simplista da nossa parte, né? Entendo que nós, como seres humanos, né, ficamos tão perplexos diante de uma atitude dessa que a gente quer buscar uma resposta. Mas quando a gente faz isso, a gente não está, de fato, nós estamos sendo egoístas, no fundo, e não compreendendo que essa situação do suicídio é algo muito complexo, né, e que não pode ser respondida por uma única resposta. Né? Uma pessoa que esteja minimamente conseguindo pensar em si e na própria vida, não tiraria a própria vida se não estivesse vivendo um sofrimento extremamente grave. Né? Então, que a gente tenha muita humildade, né? E não só humildade, mas eu acho que um pouco de cuidado, né, para dizer dessas pessoas que pensam em suicídio ou que, de alguma forma, já tentaram suicídio ou que, de fato, se suicidaram. Né? Então, pensar no suicídio sempre como algo bastante complexo e que não pode ser respondido apenas por uma questão. Uma outra coisa bastante importante, né, que a gente tem visto bastante na mídia, né, é a questão das crenças religiosas, né? No sentido de que, assim, muitas vezes o suicídio tenta ser entendido através das crenças religiosas, né, de quem julga. Então, dizendo assim, a pessoa cometeu suicídio porque ela não está indo à igreja, não está indo ao culto, ou porque não tem fé em Deus, não acredita em Deus, né, é falta de Deus. Gente, isso não existe. Né? Tanto que a gente vê inúmeras pessoas que são praticantes, vivem a religião, vivem a espiritualidade, mesmo assim cometem suicídio, mesmo assim não dão conta de enfrentar algumas questões, desenvolvem quadros psicopatológicos graves, né? A gente conhece bastante o caso do padre Marcelo Rossi, né? Que é alguém que contou para a gente sobre isso, o quanto a fé o ajudou muito, mas a fé também não impediu de viver um quadro de depressão. Né? Então, por que, né, isso, né, gente? É importante dizer que mesmo as pessoas que estão vivendo quadros, né, psicopatológicos, seja ele depressão, seja ele quadros graves de ansiedade, que pode desencadear numa depressão, transtorno bipolar, síndrome do pânico, né, e outras tantas coisas que a gente conhece, né, quadros mais sérios, né,
elas são pessoas que estão tentando simbolizar a vida, né, viver a vida da melhor maneira. E cada um de nós, né, simboliza a vida à sua maneira. Cada um vive uma experiência e simboliza a própria vida do seu jeito, do jeito que consegue, do jeito que é possível para si, né? Que, como eu disse no outro vídeo, né, da semana passada, tem a ver com o jeito que você aprendeu, as crenças que você tem a respeito das coisas, né, o significado que você dá para as coisas, a interpretação que você dá para as experiências que você vive. Então, por isso, nós não... O que menos a gente deve fazer diante de quadros de pessoas que estão pensando em suicídio, ou que estão vivendo um quadro psicopatológico mais grave, que podem vir a ter pensamentos, né, ou ideações que a gente chama suicidas, né, de quase cometer suicídio, a gente não deve julgar, a gente deve acolher, né? Então, sempre lembrando disso, que o suicídio é um ato definitivo para um problema temporário, né? Um problema temporário no sentido de que, assim, tem uma psicóloga, né, que estuda muito a questão do suicídio, o nome dela é Karina Fukumitsu. Ela viveu na própria pele a questão do suicídio, né? E acho que tendo a mãe, né, que se matou, então ela passa a estudar muito o suicídio, né? E ela fala assim: se tem vida, tem jeito, né? Então, o que a gente pode dizer para quem está vivendo tudo isso você está vivo, então vamos achar um caminho possível para você, né? Vamos agora falar um pouco sobre o transtorno bipolar, né? Transtorno bipolar, bi2, polar são os polos, né? São situações polarizadas, né? Opostas. A gente brinca também, assim como eu disse sobre a depressão, né? Estou triste, então estou depressivo. Nem sempre é assim. Também acontece com o transtorno bipolar, né? Não quer dizer que um dia eu estou mais com energia, estou mais animada, estou mais para cima, e no outro dia eu estou mais triste, que eu tenho e que posso receber efetivamente um diagnóstico de transtorno bipolar. Não. O que a gente tem que levar em consideração sempre, como eu disse no outro vídeo? A questão da frequência, né, que esses eventos acontecem na sua vida, a questão da intensidade, né, e da questão dos prejuízos que esses transtornos podem trazer para a vida das pessoas, né? E o que se caracteriza o transtorno bipolar de fato, né? Quando que a gente pode dizer que efetivamente uma pessoa está dentro deste quadro que é bastante amplo, né, sobre transtorno bipolar? Quando ela tem essa frequência muito grande, né, de episódios de mania, né, e episódio de quadros depressivos. O que é essa mania? É essa pessoa que está extremamente com uma energia absurda, com quadros, né, impulsivos muito grandes, então a pessoa passa a fazer tudo muito. E no outro dia ela está fazendo quadros de extrema falta de energia, de falta de interesse nas coisas, que são os quadros depressivos. Então ela fica nesse intermeio, né, daquilo que é muito maníaco, né, vivendo manias de coisas, muito eufórica, muito cheio de energia, para quadros depressivos, né? Uma das questões muito graves, né, no transtorno bipolar é a questão da impulsividade, né? Assim como também a gente encontra em alguns momentos nos quadros de depressão, né? Quando a gente não dá conta de elaborar alguma situação que a gente vive, né, de forma muito intensa, é muito provável que a gente vá ter algum comportamento impulsivo, né? Seja ele pouco grave, médio grave ou muito grave, né? Num transtorno bipolar, a gente pode dizer uma pessoa que está num quadro de mania, né, que ela passa a gastar muito dinheiro, comprar coisas sem poder usar daquele dinheiro, ela faz empréstimos, ela compra coisas que ela não compraria se ela não tivesse dentro do quadro de mania, né? Médio, né? Médio grave, eu diria, né? Ela também passa a ter comportamentos que ela não teria se ela não tivesse. Ela fala demais, ela tem
né, pessoas que estão em crise, né, elas saem de carro andando em velocidades muito altas, enfim, são muitos exemplos, né? Em quadros muito graves, e muitas vezes a gente vê, sim, pessoas com transtorno bipolar num ato de impulsividade cometendo o suicídio, né? Quais são os eventos disparadores, né, desses quadros, né? Podem ser muitos, né? Pessoas que são mais suscetíveis ou pessoas que têm uma hereditariedade, né? Muitas vezes a gente tem históricos de família, né, com transtorno bipolar, e em algum momento da vida, né, algum evento que a pessoa viva, né, que a gente chama de evento disparador, né, pode trazer essa doença, né, mental, esse transtorno à tona, né? E o que a gente tem visto, né? A gente tem visto hoje, né, vivendo nesses tempos de pandemia, né, que são coisas que nos impõem, né, muitas questões difíceis para serem vividas, isolamento social, desemprego, falta de esperança, medo, estresse, né? Muitas pessoas acabaram desenvolvendo, né, ou vindo à tona esses quadros psicopatológicos, tanto quadros depressivos, de ansiedades muito graves, né, quadros de transtorno bipolar, né? Então, hoje, né, como sempre, a gente tem sempre que estar pensando nos nossos vínculos, né, e na nossa rede de apoio, né? Quem são as pessoas que nos apoiam, né? Quem apoiam no sentido assim, quem é essa rede que nos fortalece, né? Tudo que está à nossa volta, tudo aquilo que cada um de nós tem como rede, né? Nossa família, nossos filhos, nossos pais, nossos amigos, a igreja, o clube que a gente frequenta, os nossos vizinhos, a comunidade. Então, sempre que a gente percebe, né, uma pessoa vivendo um quadro psicopatológico, né, um quadro de transtorno, seja ele depressivo, ou como eu citei agora, do transtorno bipolar, é sempre hora da gente fazer alguma coisa por aquela pessoa, ou até pela gente mesmo, quando a gente percebe isso, né? E, como dito, né, no outro vídeo, o que a gente pode fazer de mais importante, né, é se colocar, acolher, né, se colocar a postos, né, diante de alguém que está sofrendo, acolher aquela pessoa sem julgar, sem dizer alguma coisa para ela que seja muito concreta, né, dizendo assim, força, você vai sair dessa, faça alguma coisa. Não, se a gente percebe que as características, né, que a frequência, que a intensidade daquela vivência está muito forte, a gente precisa buscar ajuda de psicólogos, de psiquiatras, né, que são os profissionais que vão fazer o tratamento adequado, que vão medicar, porque a medicação é de extrema importância neste momento, né? Pensando sempre nessa questão do vínculo, né? Como eu disse no outro vídeo, da gente poder estar junto dessa pessoa honestamente, né? Inteiramente, sem querer dizer para ela que ela está errada ou que ela está fazendo está errado, né? Buscar uma ajuda competente, né? Para tentar achar, né, um caminho, tentar não, né? Eu acho que na maior parte das vezes é possível que a gente ache um caminho, né, difícil, doloroso, mas um caminho de vida, né, em quadros bastante graves, né? Pessoas que falam de suicídio geralmente são pessoas que já em algum momento dão pistas para a gente, né? Às vezes pistas verbais, às vezes comportamentos diretos ou indiretos, né? Então a gente tem mais coisas para falar sobre o suicídio, né? Pensando em quais são os sinais de alerta, né, que a gente precisa ficar sempre de olho, né, na gente ou nos outros com os quais a gente convive, nos nossos amigos e familiares, para pensar essas questões sobre suicídio. Quais são os sinais que a gente pode ter para pensar isso? Tá bom? Então, como eu disse, o tema é bastante complexo, a gente continua conversando num próximo vídeo. Tá bom? Até mais.